A graça e a paz sejam com todos. No Velho Testamento, no livro de Jó. Livro de Jó. Achou Salmos? Volta um pouquinho. Livro de Jó. Livro de Jó, capítulo 14. Quem puder ceder uma Bíblia para uma irmã aqui acompanhar, quem for solidário, para que ela não... Vamos ler 3 versículos. Livro de Jó, capítulo 14, vamos ler só 2 versos. Livro de Jó 14. Diz assim a palavra do Senhor no versículo 7. Diz assim: pelo menos há esperança para a árvore. Se for cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos. Se envelhecer na terra a sua raiz, e morrer o seu tronco no pó, ao cheiro das águas brotará, e dará frutos como uma planta nova. Até aí, pode se assentar. Que o Espírito do Senhor fale através dessa pessoa que vos fala. Hoje de manhã, vimos alguma coisa sobre o louvor, como louvar a Deus. E a palavra louvor no original não tem nada a ver com a mensagem, mas senti vontade de falar. A palavra louvor significa elogio. Hoje comemoramos a Páscoa do Senhor. Hoje comemoramos o dia que Deus nos libertou, nos tirou da servidão do pecado, nos tirou da escravidão do pecado e nos libertou para o reino do Filho do seu amor. Eu queria convidar você a, por um minuto apenas. Você sabe contar de 1 até 10? Quem sabe contar de 1 até 10? Até a Bia sabe contar de 1 até 10. Então, se você sabe contar de 1 até 10, você sabe fazer um elogio. Eu quero que você, se você se sentir à vontade, elogiar a Deus por tudo que Ele tem feito na sua vida. Eu não sei o que Deus tem feito, mas com certeza Deus fez alguma coisa boa. Deus fez alguma coisa. Quero te dar alguns exemplos. Você acordou hoje, você se alimentou hoje. Muitas pessoas não provaram o gosto da comida hoje, você provou hoje. Você teve um arroz e feijão e um ovo, pelo menos, na sua casa. Acredito que teve mais do que um ovo. Acredito que teve uma carne, teve um peixe. Muitas pessoas não tiveram. Você teve, você pode agradecer, você pode elogiar. Falar: Deus, muito obrigado pelo Senhor ter sido um Deus provedor na minha casa. Pai, muito obrigado pelo Senhor ser um Deus maravilhoso, que mesmo eu sendo um traste, pecador, que não vale nada, ainda assim o Senhor me ama. Ainda assim o Senhor dispensa tempo para me abençoar. Ainda assim, Jesus, o Senhor me dispensa tempo para me ensinar, Deus. Eu não quero aprender muitas vezes, mas ainda assim o Senhor me abençoa, o Senhor me instrui, o Senhor me ensina. Muito obrigado, Jesus, pela sua maravilhosa graça, pelo seu amor, pelo seu carinho. Muito obrigado, Jesus, muito obrigado. Muito obrigado pela sua salvação, Deus. Muito obrigado. Muito obrigado, Jesus. Amém. O texto que a gente leu fala o seguinte: fala que há esperança para uma árvore, que ainda que ela fosse cortada, ainda que ela estivesse em um lugar que não tivesse água potável, ainda que não tivesse esperança para essa árvore, ainda assim, que ao cheiro das águas, essa árvore brotará e dará frutos como se ela fosse uma planta nova. A Bíblia fala que essa árvore é uma árvore já envelhecida. A Bíblia fala que essa árvore já é uma árvore que já é velha. Mas ainda assim, se as águas frescas chegarem, tocarem até as raízes dessa árvore, ela se renovará e se tornará como uma planta nova. Isso que o texto quer dizer. E hoje em dia, no século 21, vivemos tempos de desesperança. Vivemos em um mundo sem esperança. Hoje o Brasil vive uma crise. Hoje muitos brasileiros vivem um futuro sem esperança. A gente vê nos noticiários todos os dias que há uma crise no nosso país, uma crise generalizada.
uma crise financeira. Hoje o país vive uma crise nunca antes experimentada nas finanças do país. Vivemos uma crise política. Hoje, em nenhuma outra história, em nenhum momento do nosso país, tivemos uma crise política tão grande. Hoje, a Suprema Corte, o Supremo Tribunal Federal, ele está advogando para aqueles que deveriam prender, para aqueles que deveriam exercer justiça, como, por exemplo, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ele já foi julgado numa primeira instância, ele já foi julgado numa segunda instância, num tribunal superior. Pela lei, ele deveria estar preso, mas como vivemos em tempos de impunidade, ele está solto e vive em plena campanha política, coisa que não deveria, porque a lei fala que se uma pessoa é julgada em segunda instância, ela é inelegível a qualquer cargo político. E ainda assim, uma pessoa condenada em duas instâncias está passeando por aí como se nada acontecesse. Está passeando como se não fosse com ele. Está passeando pelo Brasil, fazendo uma campanha política por um possível cargo de presidente. Se isso não for impunidade, eu não sei o que é. Estamos vivendo plena rebeldia na nossa sociedade. Estamos vivendo também a queda e a quebra de valores, de moralidade. Nos últimos dias eu tenho observado que nos jornais muitas mulheres têm morrido por causa de homens ciumentos. Até comentei com o Mário esses dias que muitas mulheres têm sofrido na mão de homens ímpios. Muitas mulheres têm sofrido e a gente tem ouvido que muitos grupos sociais têm se levantado em defesa das mulheres. Mas cadê esses grupos que defendem as mulheres para defender essas mulheres que morrem todos os dias? Morrem por motivos banais, sofrem por motivos banais. Essa semana eu estava vendo, ontem na verdade eu estava vendo, eu achei um absurdo. Eu estava vendo o marido, ele estava na rua, estava na madrugada, estava na cachaçada e de madrugada queria jantar. E a esposa, cansada da lida do dia a dia, foi obrigada a levantar porque o marido agressor queria comida. Ele queria comida, 3 horas da manhã, ele queria comida. Ela, cansada com muito sono, levanta e resolve fazer o arroz e o feijão para o seu marido. E ela, muito cansada, ela com muito sono, ela deixa assim, ela assusta queimar o arroz. Não queimou não, assustou, ameaçou queimar. O marido fica tão revoltado porque a mulher não fez o arroz do jeito que ele queria, que ele pega uma faca e esfaqueia a mulher. Porque ela não prestou atenção no arroz que nem chegou a queimar não, assustou a queimar. Assustou a queimar. E o cara pega a faca e dá a facada nas costas da mulher. E a mulher sai de casa pedindo socorro e o cara dá-lhe facada no couro dela. E cadê os movimentos que defendem as mulheres? Não tem. Defendem só quando não é favorável a elas. Então estamos vivendo uma inversão de valores em tudo, na vida, em tudo. Precisamos sim de uma intervenção, mas só que não é uma intervenção militar como muitas pessoas querem. Precisamos sim de uma intervenção de Deus na nossa nação. Precisamos de uma intervenção de Deus nas nossas casas, nas nossas famílias e nas nossas vidas. Precisamos sim que Deus intervenha em nosso favor. A Bíblia fala que se o povo que se chama pelo nome dele se humilhar, orar e buscar a presença dele e se desviar dos maus caminhos, Deus ouviria do infinito céu e sararia a terra. Eu não tenho nada contra a pessoa que quer exercer o cristão exercer a sua atividade política. Eu não tenho nada contra, mas existem batalhas que são extremamente e estritamente espirituais. Existe uma legião, existe potestades e potestades sobre a nossa nação que precisam ser vencidas com oração e jejum. Deus tem levantado pessoas para brigar lá no Congresso, lá no Senado. Sim, Deus tem levantado, mas Deus quer que a sua igreja se levante para travar a luta espiritual
que precisa ser travada. A Bíblia fala no livro do Êxodo, quando Deus tirou o seu povo do cativeiro do Egito, a Bíblia fala que Deus retirou as suas hostes, os seus exércitos do Egito. O povo viveu 400 anos sendo escravo. Não era esse exército que a Bíblia está falando. Não é do povo de Israel que a Bíblia está falando. Está falando do exército celestial. Enquanto Deus estava exercendo o juízo sobre o Egito, as hostes espirituais estavam travando batalhas no campo espiritual para que o povo de Israel fosse liberto do cativeiro. Então existem batalhas que são batalhas humanas, que precisam ir no judiciário, no legislativo, tem. Mas existem batalhas que são estritamente espirituais. E a nossa nação precisa da igreja, precisa de pessoas, precisa de crentes, eu e você, para batalhar no mundo espiritual. Precisamos da igreja para batalhar no mundo espiritual. A Bíblia faz um paralelo interessante. A Bíblia trabalha com símbolos. Um dos símbolos que a Bíblia trabalha é o homem. A Bíblia compara o homem como a árvore ou como a madeira. E é um paralelo muito interessante. A árvore, por exemplo. A árvore precisa de uma semente. A árvore precisa de um solo preparado para receber essa semente. A semente se desenvolve, cresce, ela dá frutos, ela cresce, envelhece e morre. Perfeitamente com o ciclo do homem. O homem precisa de uma semente, precisa de um campo propício, precisa crescer, precisa amadurecer, precisa dar frutos, ele envelhece e ele morre. Então a Bíblia fala que no livro de Jó, Jó mesmo está falando dele mesmo sobre o ciclo do homem. Mas Jó, se a gente continuar o texto do verso, no capítulo 14, Jó não espera que ele seja renovado. Jó não está esperando que as águas cheguem até ele. Jó espera que ele morra. Jó espera que a sequidão o alcance e que ele morra como uma árvore sem água, uma árvore sem renovos. Jó espera isso. E eu quero falar nessa noite, se Deus permitir e der tempo, de algumas situações, de algumas pessoas que experimentaram a sequidão, que experimentaram o deserto, e o que aconteceu, o que ocasionou por causa desse deserto. A primeira pessoa que eu quero falar é Abraão. Em Gênesis 12, a Bíblia fala que Abraão sai de Betel ele vai para Ai, e de Ai ele vai para o Egito. Nessa sequência mesmo, Betel, Ai e Egito. Eu fui pesquisar o que essas palavras querem dizer. Betel significa casa de Deus. Betel significa casa de Deus. Ai significa monte de ruínas. Monte de ruínas. E a alusão que a gente tem do Egito é o mundo. Então, Abraão teve problemas na região da casa de Deus. A Bíblia não fala o que é, mas a Bíblia fala que houve sequidão na casa de Deus, houve sequidão na região de Betel, que fez Abraão sair do seu lugar. Antes era um lugar de delícias, antes Betel era um lugar que tinha fontes de águas, antes Betel era um lugar que Abraão sentia prazer em estar, mas aconteceu alguma coisa que Abraão teve que, dar no capinado, como diz o roceiro, o da roça. Dar no capinado, por quê? Porque ele percebeu que a casa de Deus, que a região de Betel estava ficando sem água, estava ficando sem vida para ele. E automaticamente, saindo de Betel, saindo da casa de Deus, ele passa para Ai, passa para um monte de ruínas. E é verdade, todas as pessoas que deixam a casa de Deus fisicamente e deixam a casa de Deus espiritualmente, mas ainda permanecendo nos cultos da igreja, automaticamente cai numa região de ruínas, cai num monte de ruínas, automaticamente. E muitas pessoas, infelizmente, pessoas que estão dentro da igreja e pessoas que estão fora da igreja, estão vivendo agora, neste exato momento, um monte de ruínas. Um monte de ruínas não somente na sua vida espiritual, mas vivendo um monte de ruínas na sua vida física, na sua saúde, no seu casamento, na sua casa, nos seus relacionamentos. Estão vivendo por quê? Porque saíram da casa de Deus, porque saíram da presença de Deus. Mas como é que eu consigo
estar na presença de Deus e experimentar um deserto, e experimentar uma sequidão. Como? Quando eu não me envolvo com Deus na minha vida diária. Quando eu não me envolvo com Deus na minha vida diária, por exemplo, aquela famosa palavrinha mágica que muitas pessoas desconhecem, o devocional diário. O devocional, se eu não pego a minha Bíblia para ler um capítulo ou trechos da Bíblia dia após dia, eu vou secando diante de Deus. O manancial de águas vivas não chega nessa árvore aqui, ó. Não chega. Então, se eu não ter o meu devocional diário todos os dias, de manhã, de tarde, de noite, aí o horário você que decide, eu vou colocando terra, eu vou minando, eu vou experimentando a sequidão dentro da casa de Deus. Quando eu experimento o deserto dentro da casa de Deus, quando eu não deixo o Espírito Santo agir na minha vida, naquilo que é errado. O Espírito Santo fala, meu filho, minha filha, isso é errado, você tem que parar, você tem que mudar, eu tenho que tratar isso com você. Ah, Deus, mas é tão difícil para mim, eu sou falho, Jesus. Igual a Dani falou que a filha dela, né? Colocou na matéria, na prova. Ah, mãe, eu sou falho, não tem ninguém perfeito na terra. Eu sou falho, Deus, mas fulano está fazendo pior do que eu. O senhor não fala nada com fulano, por que eu tenho que mudar? É porque Deus está falando com você, não está falando com fulano. Então, quando eu não deixo, quando eu não permito o Espírito Santo tratar naquilo que precisa ser mudado na minha vida, eu experimento o deserto dentro da casa de Deus. Outra coisa, quando eu não obedeço minha liderança, os meus pastores. Outra coisa, quando eu sou motivo de problema entre os meus irmãos de fé. Não estou falando que há problemas entre a caminhada, porque todos nós pensamos e somos diferentes. E uma hora na caminhada vamos dar um atrito, isso é normal, porque somos pessoas e pensamos diferente. Uma hora a minha ideia vai bater de frente com a sua ideia, isso é normal. Mas o problema é quando eu sou o motivo de discórdia com os meus irmãos. A Bíblia fala em Provérbios 6,16 que o seguinte: estas 6 coisas o Senhor odeia. O Senhor odeia 6 coisas, e a 7ª a sua alma abomina. O que Deus odeia? Olhos altivos, soberba, língua mentirosa, as mãos que derramam sangue inocente, coração que maquina pensamentos perversos, pés que se apressam a correr para fazer o mal, testemunha falsa que profere mentiras. Isso tudo Deus odeia. Agora vamos ver o que Deus abomina. Aquele que semeia contenda entre os irmãos. A palavra abomina significa um mau cheiro que causa ânsia de vômito automaticamente. Então, quando Deus fala que Deus odeia, é a mesma coisa que Deus estivesse num bueiro e aquele cheiro do bueiro forte do sol quente chegasse e entrasse nas narinas e automaticamente a ânsia de vômito viesse automático. É isso que Deus quer dizer com abominar. Então, quando alguém é motivo de discórdia entre os irmãos, é abominável. Então, essa pessoa é como se fosse um bueiro aberto e Deus sentindo aquele cheiro da ânsia de vômito em Deus. Então, essas coisas me fazem experimentar um deserto, mesmo estando em Betel, mesmo estando na casa de Deus. É forte, hein? Outra situação que Deus me mostrou, porque eu não teria condição alguma de preparar essa mensagem foi revelada. Foi revelada, não tem nenhuma condição. Outra situação foi a cidade de Samaria, no período que Eliseu era profeta. A Bíblia fala que a fome, que a miséria, que a seca era tão grande, que o povo estava mais ou menos acontecendo o seguinte: houve grande fome na cidade de Samaria, até que se vendeu uma cabeça de jumento por 80 peças de prata. Ou seja, tinha tanta fome, que as pessoas estavam desejando, as pessoas estavam comprando cabeça de jumento, de jegue, para comer, porque não tinha nada. E o preço era 80 peças de prata. Eu fui ver o valor, quanto vale hoje. Uma cabeça de jumento hoje equivale ao valor de R$ 1.907. Uma cabeça de jumento morta para comer. Continuando o texto.
e uma caneca de esterco de pomba, uma caneca de esterco de pomba, valia na época 5 peças de prata, trazendo para hoje R$ 105. Então as pessoas estavam pagando R$ 2.000 por uma cabeça de jumento para comer e R$ 100 por uma caneca de esterco de pomba para comer, por causa da fome da época. E sucedeu o rei de Israel, passando pela muralha, ouviu uma mulher gritando: acode-me, Senhor, acode-me, meu rei. E o rei disse: o que você tem? E ela disse: dá cá o teu filho, para que hoje comamos, e amanhã comeremos o teu filho. Cozemos, pois, o meu filho e comemos. Dizendo-lhe ele ao outro dia: dá cá o teu filho para que comamos. Então essa era uma fome extrema em Israel, que a Bíblia fala que o rei estava passando na muralha, 2 mulheres conversando: olha, me dá o seu filho, a gente come o seu filho hoje, a gente prepara o seu filho, faz um ensopado dele, a gente se alimenta dele, no outro dia, no dia seguinte, a gente prepara o meu filho para comer. Eu preparo o meu filho e a gente come ele. Isso está lá em 2 Reis 17. Mentira, 2 Reis 6. 2 Reis 6. Transportando para nós hoje em dia, o que isso significa? Muitas famílias estão destruídas hoje porque as suas almas estão carentes da fome de Deus. Hoje as pessoas estão sedentas de Deus, estão com fome de Deus, e por causa disso, elas se alimentam do que as pessoas têm para oferecer. Elas distratam seus parentes mais próximos, elas estão perdendo os seus familiares, porque elas não têm do que comer, e elas comem do que lhe é oferecido, e elas comem do alimento que não é apropriado. Famílias que querem o mal um dos outros, as famílias se destruindo um aos outros, famílias se desejando o mal um aos outros, irmãos desejando, quando eu falo irmão, é irmão mesmo, de pai, mãe, filho, irmãos desejando a destruição de outros irmãos, mães e pais desejando a ruína dos seus filhos e vice-versa. As pessoas estão se consumindo, as pessoas no mundo estão se consumindo umas às outras, não porque elas desejam isso, mas porque elas não têm alimento apropriado para elas. E qual é o alimento apropriado? A palavra de Deus. A Bíblia fala no começo do capítulo 6 que um rei, se eu não me engano, um rei moabita ou um rei filisteu, não me lembro agora, cercou a cidade. O que ele fez? Ele cortou o suprimento de água da cidade. Ele cortou o suprimento de água. Esse rei hoje é o diabo. O diabo quer cortar o suprimento da palavra de Deus em muitas famílias, e infelizmente ele está conseguindo isso. Muitas pessoas estão se destruindo umas às outras, porque não tem o alimento fresco, não tem a água fresca que é o Espírito Santo na ação das famílias. E eu e você podemos ser essas fontes de água, jorrando por essas famílias que não têm condições de se alimentar. Podemos ser essas fontes de água. Mas o que a gente faz? Ô Senhor, envia outro Jesus. Envia outro. Envia outro, Senhor. O Senhor sabe, né, Senhor? Eu tenho falhas, Jesus. Eu sou falho, Senhor. Eu não sei falar. Se você sabe contar de 1 até 10, você sabe pregar. Você sabe pregar. Então eu e você somos esses mananciais de água para alimentar as pessoas, o seu vizinho, o seu colega de trabalho, o seu parente, que você sabe que precisa. E é engraçado que uns crentes, e eu me coloco nesse meio, que uns crentes, a gente passa mal aqui, né? A gente chega na pregação, a gente chega no culto, ai, esta palavra não falou comigo hoje. Essa palavra não tocou o meu coração. Ou seja, a gente está jogando fora, a gente está vomitando a palavra que muitos querem comer. A gente está inchado da palavra, a gente está assim, gordo da palavra, e muitas pessoas passando fome, aqui como fazendo uma alusão a esse texto, passando fome, comendo uns aos outros, não porque elas querem, mas por extrema necessidade. Tanto que a Bíblia fala que uma cabeça de jumento valia 2.000 conto. Uma caneca de esterco de pomba, 100 pau, 100 prata. 100 prata.
e a gente cheio, a gente satisfeito da palavra de Deus, olha, a gente tem até o prazer, hoje eu não vou no culto, porque eu já fui no culto domingo, ou terça ou quinta, não vou no culto, eu estou satisfeito. E muita gente passando fome, e a gente, experimentamos o deserto por causa disso, porque o diabo corta o suprimento de muitas famílias. E as pessoas ficam sem esperança. Ou você acha que o mundo hoje goza de plena esperança? O mundo está desesperado, o mundo não sabe o que fazer. A gente tem o pé firme, porque a gente crê num Deus que sustenta, que provê, que abre o mar se for necessário, rasga o céu para nos abençoar. Eu ouvi uma frase que eu nunca mais esqueci. O crente passa pelo vale e o ímpio também passa. A diferença é que o ímpio passa sozinho. O ímpio passa sozinho, a gente não. Jesus, Deus, passa conosco. E é uma grande diferença, passar sozinho no vale ou passar com um companheiro e passar com Deus. É uma grande diferença. Você pode estar sozinho de pessoas ao seu redor, mas se você tem Deus, você é satisfeito, independente da situação que for ou pareça ser. Ou você nunca experimentou aquela situação mais crítica, mais ferrenha da sua vida. Você não tem ninguém do seu lado, ninguém amigo, nenhum parente, nenhum irmão da igreja próximo, mas você experimentar o favor de Deus do seu lado, do seu coração. Você saber que fisicamente você está sozinho, mas espiritualmente Deus está com você. Eu prefiro estar sozinho com Deus no deserto que estar um monte de gente do meu lado. Eu prefiro. Outra coisa que a gente experimenta o deserto é o profeta Elias. Isso eu achei interessantíssimo que Deus me falou isso. A Bíblia fala lá em 1 Reis 17 que Elias falou o seguinte: Elias do nada chegou no meio lá da pracinha da cidade, da pracinha de Jerusalém, e falou o seguinte, deixa eu até ler aqui. Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face eu estou, que nem orvalho e nem chuva haverá nesses anos, senão segundo a minha palavra. Aqui Elias estava exercendo um juízo sobre Jerusalém, sobre Israel, porque Israel estava passando por uma fase de idolatria. Vamos pensar um pouquinho. Elias profetizou para que não chovesse sobre Israel, e é verdade, não teve chuva, mas Elias não falou quanto tempo que não ia chover. Ele falou, segundo a minha palavra, não vai haver chuva. Elias não determinou o tempo de sequidão sobre Israel. Não determinou. Se Deus não chegasse, falasse, Elias, volta lá para Israel e manda orar para chover de novo. Se Deus não fizesse isso, vai saber quanto tempo Israel vai ficar sem água. Vai saber quanto tempo. E trazendo para nós hoje, o que é isso? São pessoas que não têm palavra de graça. Palavras graciosas. Quando Elias falou, não vai chover, Elias trouxe juízo sobre Israel. Não vai chover. Ou seja, uma palavra dura, uma palavra de juízo, uma palavra sem graça, sem amor. Existem 3 tipos de graça na Bíblia. A graça de Deus, que é fazer aquilo que ninguém merece, ou aquilo que a pessoa não merece. A graça do Velho Testamento, que é chamar a atenção para o bem, ser elegante. E a graça do Novo Testamento, que é a palavra caris, que vem da palavra carismático, ou carisma, que significa aquele que promove a alegria, aquele que dá prazer, aquele que é doce, tem doçura, é amável, é gracioso nas palavras. Então muitas pessoas experimentam deserto na sua vida porque não tem graça na sua vida, não tem graça nas suas palavras. Sempre que fala, sempre que pergunta, é grosso, é dando patada. O que é? O que você quer? Bom dia por quê? Bom dia para quê? Ai, que saco, que droga, que inferno de vida.
É uma pessoa inconveniente. É uma pessoa que não tem graça nas suas palavras. Então, todas as pessoas que não têm graça nas suas palavras vão experimentar o deserto na sua vida. Todas as pessoas. Eu me lembrei agora de um testemunho, aliás, de um testemunho que o pastor Josué Gonçalves conta, que a mãe dele participou, que existia um casal que também não tinha graça nas suas palavras, e que o marido ajuntou o dinheiro para comprar um carro. Ajuntou o dinheiro para comprar um carro, e tinha uma criancinha pequenininha, da idade da Bia, assim, do tamanho da Bia. Aí comprou um carro novo, zero, carro importado, zero. Aí, a criancinha, o menino deles, só tinha um único filho, o menino pegou carro branco, pegou a chave da casa e desenhou no carro importado novo do pai. Vou desenhar o sol. Eu desenhei o sol. Vou desenhar a mamãe. Vou desenhar o papai. E desenhou. Família toda. Até o cachorro. Aí a mãe do pastor Josué Gonçalves fala que, depois, o pai chegando em casa, o pai foi tomado de um ódio tão grande, de uma raiva tão grande. Ele estava possesso, ele ficou possesso naquela hora, que ele começou a bater na mão da criança. Bateu na mão, bateu. Bateu tanto na mão da criança que a mão da criança inchou. E a mãe vendo isso deixou, foi conivente. E bateu. Bateu muito. E a criança deu entrada no hospital. Porque de tanto bater na mão da criança, ficou com infecção, ficou com febre, precisou internar. O médico precisou amputar as duas mãos da criança. Porque o pai não teve graça na sua atitude. Depois que o médico avisou, precisamos amputar as duas mãos do seu filho. A mãe do pastor Josué Gonçalves fala que a mãe entrou num desespero tão grande que ela ficou louca. E o pai se martirizando: por que eu fiz isso? 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 Era uma família que não tinha graça, na família, que não tinha palavras de graça. Há quanto tempo falar com os pais? Há quanto tempo você não abençoa o seu filho? Há quanto tempo você fala assim: meu filho, Deus te abençoe, Deus te guarde, que o seu dia seja abençoado. Há quanto tempo você não abençoa, ministra palavras de graça sobre os seus filhos? Há quanto tempo? Filho, há quanto tempo você não abençoa os seus pais? Pai, Deus te abençoe. Mãe, Deus te abençoe. Que o seu dia seja um dia abençoado, seja um dia feliz. Que hoje você tenha uma boa notícia. Pai, que você tenha uma boa notícia no dia de hoje. Está faltando graça no nosso meio. E infelizmente, está faltando graça no meio do povo de Deus. Está faltando graça. Você pode repetir comigo a palavra graça? Graça, Jesus. Graça, eu preciso de graça. Graça, Jesus. Precisamos da sua graça. Precisamos de graça nas nossas palavras, Senhor. Precisamos de graça nas nossas atitudes. Precisamos ser pessoas graciosas. Precisamos ser graciosos, Jesus. Quando você fala do evangelho para alguém se interessa pelo evangelho que você prega? Se a pessoa não se interessa, porque falta graça na sua vida, falta você transmitir prazer, doçura na sua evangelização, falta você ser amável com as suas palavras. Amável. Hoje de manhã fiz uma pergunta na escola dominical, o seguinte: quando as pessoas falam de você, as pessoas têm mais coisas ruins para falar de você ou mais coisas boas para falar de você? Foi falado isso na escola dominical. Ok. Deus poderia falar muitas outras coisas sobre sequidão, experimentar sequidão,
Muitas pessoas hoje não experimentam, não tem esperança na sua vida familiar, não tem esperança na sua vida ministerial, não tem esperança na sua vida como um todo, porque elas vivem um deserto na sua vida. Elas vivem um deserto. E como é que a gente faz para não experimentar o deserto na nossa vida? No livro de João, capítulo 19, verso 34, fala o seguinte, que um dos soldados pegou a lança, furou o lado de Jesus, e quando furou a lança, logo saiu sangue e água. Sangue e água. Então Jesus é totalmente perfeito para saciar a sequidão da minha vida e da sua vida. Jesus é totalmente perfeito. Jesus é totalmente capaz e literalmente capaz de saciar o deserto da minha vida e da sua vida. No livro de João, capítulo 4, fala assim: qualquer que beber da água que eu lhe der, nunca mais voltará a ter sede. E essa pessoa se tornará como uma fonte de água viva. Água para a eternidade. Então, se você beber um pouco da água que Jesus tem, se você experimentar da água que Jesus tem para dar, você não vai apenas saciar a sua sede, você apenas não vai apenas ter esperança no amanhã, mas você vai ser fonte de esperança para outras pessoas. Porque é muito ruim a pessoa estar desesperada e não ter ninguém com quem contar. É muito ruim, meu Deus, eu estou desesperado, meu Deus. E a pessoa fala, é assim mesmo, irmão. É assim mesmo, né? Fazer o quê? Imagina você desesperado, querendo uma palavra amiga, querendo uma palavra de conforto, seja em qual situação for. Ah, irmão, Deus é quem sabe, né? Deus sabe de tudo, né? Sai daqui, miserável, de perto de mim. A Bíblia fala no livro de Jó, no capítulo 14, o texto que a gente leu no começo, pelo menos há esperança para a árvore. Se ela envelhecer na terra e a sua raiz morrer, o tronco no pó, ao cheiro das águas brotará e dará frutos como uma planta nova. Eu não sei como é que está a sua vida hoje. Eu não sei se você tem desertos na sua vida. Eu não sei, mas com certeza, ou provavelmente tenha, alguma área da sua vida que está passando por sequidão, ou por extrema sequidão. Não sei se é a sua vida com Deus, não sei se é a sua vida com a sua esposa ou com seu esposo, não sei se é a vida do seu relacionamento familiar, não sei se é o seu ministério que está passando por sequidão, eu não sei, mas nessa noite, Jesus tem a água perfeita para fazer com que você brote de novo. E a água de Jesus não é uma água que vai fazer voltar a você produzir da idade que você tem. Não é isso que a Bíblia fala. A Bíblia fala que a água que Deus tem para dar vai fazer produzir como se você fosse uma planta nova. Ou seja, como se você estivesse em plena juventude. Ou seja, no gás pleno. Igual Moisés. A Bíblia fala que quando Moisés foi para o Egito, Moisés tinha 80 anos. Quando a gente lê a Bíblia, a gente não acha que ele tem 80 anos. A gente acha que ele é garoto, que ele é moço novo. Mas por quê? Porque o Espírito Santo ministrou água nele e ele foi gerando frutos, foi gerando ações, como se ele fosse um garoto novo de 19, 20 anos. Essa é a água que Deus tem para dar para mim e para você. Essa é a água. Eu não sei você, mas você quer ter palavras de graça? Você quer ter uma família abençoada? Você quer estar permanentemente na presença de Deus? Você quer ser e estar e ter palavras constante e permanentemente de graça do Senhor? Eu quero. Eu não sei você, mas eu quero. Eu quero experimentar o novo de Deus. Você até então teve experiências com Deus até aqui, amém, Deus te abençoe, mas Deus quer te dar algo novo, Deus quer te dar experiências novas. A Bíblia fala no livro de Apocalipse que
O Espírito e a noiva, no caso a igreja, dizem: vem. Quem tem sede, venha. E quem quiser, não é obrigado não, quem quiser, tome de graça da água da vida. Tome de graça da água da vida. Daqui a pouco participaremos da ceia do Senhor. A ceia também é um modo de nos dar energia para o próximo mês. A ceia do Senhor é um método de experimentarmos o novo do Senhor por mais um mês. A ceia do Senhor é uma forma de renovar as nossas baterias espirituais. Convido você a ficar de pé no seu lugar. Queria convidar as meninas do louvor a tomar aqui à frente. Eu não sei se você está passando por um deserto. Se você tiver, essa é a hora. Essa é a hora de você experimentar o renovo de Deus, o renovo de Jesus. Você ouviu nessa noite que, mesmo eu estando na casa de Deus, eu posso experimentar um deserto severo e perder a esperança. E viver um monte de desgraça e ir para o mundo. Ou experimentar o mundo na igreja mesmo. Você viu nessa noite que pessoas que não têm a palavra de Deus como regra de fé e de prática todos os dias, matam umas às outras. Pessoas que se matam dentro de casa. Você não presta, você não vale nada, você não vai conseguir nada. Ih, você, vai ser mais uma, vai ser mais um. As pessoas se destroem umas às outras, porque elas não têm o alimento necessário, o alimento primordial que é a palavra de Deus. E elas se consomem, elas se matam uma a outra. E elas experimentam um deserto severo e perdem a esperança por causa disso. Você também viu nessa noite que se eu não tiver palavras de graça, palavras graciosas, eu também experimento um deserto severo na vida e posso perder a esperança. Talvez você se encaixe em uma dessas situações que eu falei nessa noite. Se você se encaixa, eu quero convidar você a fechar os seus olhos. Eu não quero constranger você, eu não quero. Aqui é uma igreja séria. Uma igreja séria não quer constranger ninguém. Aí é a sua particularidade com você, com Deus. Fala assim: Deus, realmente eu estou experimentando um deserto na minha vida, sim. Eu estou experimentando um deserto na minha vida com o Senhor. Há quanto tempo, Jesus, eu não ouço sua voz? Há quanto tempo, Jesus, o Senhor não fala uma palavra abençoada, como o Senhor falou essa noite? Há quanto tempo o Senhor não me revela segredos, Pai, que o Senhor me revelava antes? Há quanto tempo, Jesus? Pai, é verdade, eu estou sofrendo uma sequidão, um deserto na minha família. Eu não falo com o meu pai, eu não falo com a minha mãe, eu não falo com o meu irmão. Eu não falo, Jesus, estou sofrendo um deserto na minha vida. Eu estou destruindo a minha família porque eu não tenho o alimento necessário. Eu não tenho o alimento que é a palavra do Senhor e por isso eu estou consumindo os meus filhos. Eu estou consumindo os meus pais. Eu estou consumindo a minha esposa. Eu estou consumindo o meu esposo, Jesus. Meu Deus, é verdade. Eu estou sofrendo uma sequidão porque eu sou uma pessoa mal-humorada. Eu sou uma pessoa que não tem alegria na minha vida. A vida me causou tantas desgraças, tantas tristezas, que eu não tenho mais alegria na minha vida. Eu não tenho palavras de graça. As pessoas chegam perto de mim, eu só tenho patada. As pessoas chegam perto de mim, eu não tenho uma palavra de bênção. Eu não sei abençoar, Jesus. Eu só sei amaldiçoar. Eu aprendi a amaldiçoar, Jesus. Me ensina a abençoar, Jesus. Me ensina a sair da minha boca palavras de bênção. Me ensina a falar, Deus, Deus te abençoe. Você vai conseguir, você é especial. Deus tem uma grande obra na sua vida. Me ensina, Deus. Me ensina a ter palavras de graça. Me ensina, Jesus. Querido, você é você e Deus. Eu não sei do seu deserto com Jesus. Eu não sei que área da sua vida é você e Deus. Eu sei das minhas. Eu sei dos meus desertos. Abre essa boca cheia de dente que Deus te deu e abre e peça para que o Espírito Santo do Senhor, peça para que o Espírito Santo de Deus, da cruz do Calvário, venha minar, venha transbordar, venha trazer águas vivas,
águas que venham tirar, águas que venham suprir, águas que venham saciar. Oh, meu Deus, Pai, a tua igreja está aqui nessa noite, meu Pai, ela entendeu a palavra. Pai, o diabo quer que morramos de sede, o diabo quer que morramos de fome, o diabo quer que morramos de inanição, Deus. Pai, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, meu Deus, ministra águas vivas nessa casa, ministra águas vivas sobre a sua igreja, ministra águas vivas, Jesus, sobre cada coração, sobre cada alma, sobre cada espírito, Deus, em nome do Senhor Jesus. Traga águas poderosas, águas, meu Deus, que venha saciar a minha sede. Meu Deus, venha me encher da sua presença. Deus, venha me encher, meu Deus, venha me encher da sua graça, venha me encher, meu Deus, da sua presença. Que eu saia daqui nessa noite cheio da sua presença, cheio da sua graça, Jesus. Que eu saia cheio, transbordante da sua presença, Jesus. Que eu saia transbordante do Senhor, que eu saia transbordante do Senhor. Que o teu filho, que a tua filha, meu Deus, saia transbordante do Senhor, meu Pai. Enche, Jesus, enche, Jesus, enche o teu filho, enche a tua filha da água viva, meu Pai. A mesma água que o Senhor prometeu, meu Pai, à mulher samaritana. A mesma água que eu peço nessa noite. Água que venha saciar a minha sede. E água também que me faça transbordar. Água que faça transbordar para que as pessoas que estejam próximo a mim, águas que as pessoas venham notar, o meu parente, o meu marido, a minha esposa, o meu filho, venha notar a diferença, Jesus. Venha notar a diferença, meu Pai. Venha notar a diferença do deserto que eu era. Que as pessoas venham notar do deserto que eu era, meu Pai, para o manancial que eu sou hoje. Que as pessoas venham notar o manancial que eu sou hoje. Em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus.